Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Eu sou Roberto da KGS Tech Games e Informática. Vamos concluir aqui a segunda parte desse vídeo. Se você está assistindo esse aqui a primeira vez, que não deixe de assistir o primeiro vídeo para que você venha entender tudo que está acontecendo aqui. Como vocês viram, né, essa placa ela dá corrente, mas ela não liga nem nada. Então aqui eu peguei a memória, eu acho que seja essa, porque eu ainda não desmontei aqui a placa, o lado de que a memória está no lado de baixo. Essa aqui é uma BGA 153, né? E existem outros modelos de memória. E como vocês verem aqui, eu não soldo toda a memória. Eu peguei a memória aqui de um outro aparelho. Não está focando aqui certinho, agora tá certinho. Dá para ver aqui que não tem esfera na memória inteira, porque não precisa colocar esfera na memória inteira. Eu só coloco a esfera no meio, aqui no meio, desse lado e desse lado, e três aqui no canto, três aqui no canto, que é para a memória não ficar torta quando for soldar. Então aqui nós vamos, agora eu vou desmontar aqui a placa, vou fazer a substituição da memória para a gente poder concluir aqui esse vídeo. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho que eu vou desmontar. Agora aqui, pessoal, nós temos que tirar essa chapinha daqui, né? Essa chapinha ela até sai, mas só que a memória que está aqui fica com pouco espaço por causa dessa outra chapinha que fica por baixo. Então a gente vai arrancar tudo, que é para ter mais área para a gente mexer e ficar mais fácil. Eu só esqueci de dizer aqui que essa memória aqui eu já gravei ela. Eu já gravei ela para quando colocar ficar mais fácil, né? Para não depender do Sanfirme, para poder regravar o sistema. Ou tem três maneiras: ou você pode gravar a memória fora, ou quem tem o Medusa pode colocar o Medusa também, e pelo Sanfirme, né? A gente viu que pelo Multilaser é bem mais fácil. Mas aqui, como é uma placa da Samsung, isso é um negócio bem mais complexo. Então eu preferi gravar logo a ROM, a firmware no chip, para poder ficar mais fácil na hora de ligar o aparelho. Então eu vou dar uma pausa aqui que eu vou tirar essa chapinha daqui. Tá aqui, pessoal, tirei aqui a chapinha. Então desse lado aqui nós temos o processador e do outro lado aqui nós temos a nossa memória, que nós vamos fazer a troca. Lembrando que sempre a memória ela fica do lado do processador. E a chapinha aqui que nós tiramos, ela não ia ter muita área, que ia ficar um lado bem coberto. Então essa memória aqui a gente vai ter que trocar ela, que é uma das memórias piores que tem para se trabalhar. Essa daqui é a Smart Brasil. Então você vê essa memória aqui, Smart Brasil, já fique com medo, porque ela vira e mexe para de funcionar. Na hora que estava tirando a chapinha, soltou alguns componentes aqui do lado do processador, que está bem aqui, ó, desse lado aqui,
Soltou o CI. Não sei como soltou. Fui com todo cuidado aqui. E acabou soltando. Depois eu vou tentar achar algum esquema elétrico para repor os componentes de volta no lugar. Esse chip aqui, essa memória, então nós vamos ter que tirar ela para fazer a substituição. E tomar muito cuidado aqui, ó, porque a memória está do lado do processador. Então nós vamos ter que pegar uma chapinha e tampar para poder tirar a nossa memória e fazer a troca. Sempre tomando cuidado com esse processador, porque ele pode danificar na hora que estiver removendo a memória. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente poder remover essa memória e já volto já. Pessoal, isso aqui vai demorar mais um pouco. Acabamos de descobrir que o componente aqui ele é colado, esse processador, memória, tudo colado, e ainda tem os componentes aqui para a gente voltar para o lugar. Então essa memória aqui ela já era, não vai ter nem como tirar ela inteira para poder fazer a leitura. Então o jeito é tentar arrancar ela da maneira brusca mesmo. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Logo logo a gente volta aqui de novo sem o chip. Pessoal, foi uma briga para arrancar esse chip daqui. Podem ver que é uma BGA 221. Consegui tirar quase tudo. O negócio é que perdeu algumas BGA ali. Isso porque eu arranquei o chip sem aquecer. E agora deu para ver porque que o aparelho não funcionava. Não vai focalizar aqui direito, mas essa cola que eles colocam no chip causa muito problema. Além de ser uma dificuldade enorme para poder tirar, foi uma das causas que o aparelho não ligava. Que deu para ver mais ou menos ali, ó, tá faltando o BGA onde não era para faltar BGA. Isso aqui vai ser bem difícil a recuperação dele. Ainda mais agora que não tem placa para esse aparelho, é bem difícil achar. Esse fabricante não tem, esses engenheiros não tem nada na cabeça além de querer, não sei para que colocar cola nesses componentes, sendo que não precisa de cola. Sendo que os dados que tem aqui não é da empresa, vai ser dados do usuário que vai estar usando a placa. É uma loucura isso daqui. Nós temos que tentar salvar o aparelho, ganhar alguma grana em cima, sendo que o próprio fabricante eles faz de tudo para nós não fazermos a manutenção nos aparelhos. Aqui quase foi. O que não pode faltar era BGA aqui, ó, nessa parte da frente aqui, ó. Esses dois lados aqui é o armazenamento, né, do cartão e memória RAM.
como esse aparelho, esse tablet aqui, com certeza ele é com 3 GB de RAM. Então geralmente sempre muda a BGA, né? Essa aqui é a BGA 221. A BGA 153 ela tem 1 GB de memória RAM, que é tudo dentro do chip. Então ele tem o espaço interno e a memória RAM junto. Agora eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Vamos estudar o que nós vamos fazer aqui agora para recuperar essa placa. Então, pessoal, para fecharmos aqui o nosso vídeo, eu tirei aqui a chapinha, né? Para a gente poder achar aqui o checkpoint, que é as ligações do DAT0, CMD, clock, VCC e VCC-K, certo? Que são as tensões da ligação da memória para o processador. E verificando aqui os pinos, VCC, a gente já achei alguns pontos, mas outros pontos não achei. É como se a trilha tivesse interrompido daqui da placa, né? Como se a ligação daqui para cá tivesse interrompido. Aí tem a parte de baixo aqui também, né? Que é os capacitores do processador. Eu coloquei um fio aqui né, para fazer um jump, ia medindo com o multímetro. Então eu colocava aqui o pino no clock, um fiozinho soldado aqui no clock, e com uma ponta do multímetro eu ia procurando aqui nessa região, nesses lados aqui onde tem os capacitores aqui, e ainda por baixo da placa, né, tem os capacitores do processador. Infelizmente essa placa está perdida, não tem conserto. Se não tem um esquema elétrico para saber onde é que estão as ligações, a gente não acha uma foto no Google, né, para saber onde é que está os checkpoints. Aí fica difícil. Então essa placa aqui não tem como. Infelizmente o tablet da Samsung, o SMT220, não tem conserto, que é o Galaxy Tab A7 Lite. A gente vai montar aqui a placa de volta, colocar a chapinha de proteção aqui em cima e dar o aviso para o cliente que não tem conserto mais essa placa. Essa daqui está condenada. Vou ficando por aqui. Meu nome é Roberto, da KGS Tech Games Informática. Obrigado a todos.